Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e esse é mais um vídeo sobre mentoria para você esticar o seu elástico. No assunto de hoje eu quero falar sobre o método PDCA. O método PDCA, ele é uma sequência de 4 passos para que você possa organizar, primeiro planejar, executar, medir e melhorar tudo aquilo que você está fazendo. E quando eu digo tudo, é aplicável a tudo. Mas provavelmente quem vai mais utilizar isso seriam as pessoas que estão envolvidas com projetos, ou pequenos projetos ou macros projetos. Vamos entender primeiro o que significa, e como eu já tenho um artigo no meu blog, eu vou aproveitar o texto para poder te guiar nesse assunto. Então, por que ele é um ciclo? Um ciclo ele se repete. Vou até ampliar aqui a imagem. Então, um ciclo significa o seguinte. Primeiro, PDCA seriam as iniciais das palavras plan, do, check e action em inglês. Esse P é de planejar. Então, quando eu planejo antes de executar, eu tenho a chance de minimizar o quê? Na verdade, você não minimiza 100% riscos, mas você se torna um pouquinho mais assertivo, porque você vai exatamente num passo a passo. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em planejamento porque talvez encare o plano como se fosse um engessamento. E planejamento não é engessado. Na verdade, você planeja para você ter uma ideia da caminhada que você vai percorrer. E muitas vezes o plano ele vai mudando enquanto você vai caminhando. Por quê? Você vai vivenciando aquela intenção. Então, um planejamento ele é uma intenção, né? Então, quando você tem uma intenção de executar diversas ações perante um assunto, você tem uma intenção, você tem um planejamento. Um plano de ação, por exemplo, aí você fala, planejamento e plano de ação é a mesma coisa? Nem sempre. Às vezes a gente desenha planos, né? Tipo, você cria diagramas, você cria uma ideia macro e depois você consegue fragmentar daquela ideia quais seriam as etapas para você executar aquilo, aquelas ações para aquilo se tornar real, né? Então, quando você planeja, você depois vai para o do. E o do é o agir, é você fazer o que precisa ser feito com base no plano. É aonde começa a surgir, por exemplo, as alterações que precisam ser feitas, porque muitas vezes o plano ele não está batendo com o real. Isso porque talvez quem fez o plano pode não ter vivência suficiente para criar um plano que seja satisfatório. Isso acontece muito. É o mesmo que, por exemplo, o arquiteto desenhar ou o engenheiro desenhar uma planta e na hora que o pedreiro vai executar, ele fala, olha, mas esse cálculo aqui está errado. Isso acontece também. Então, é preciso sempre alinhar o planejamento com a execução. Mas uma vez que essa etapa está concluída, você vai para a checagem. É onde você dá baixa, é onde você verifica se aquilo teve eficiência ou não. E depois o próximo passo, então, é melhorar. É o bendito do Kaizen, né? Melhoria contínua. E aí você volta sempre num ciclo, tá? Então, o PDCA ele é um ciclo porque primeiro que ele sempre está se renovando perante um assunto só, mas você sempre vai usar ele para diversos outros contextos, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar, porque talvez seja mais comum em grandes empresas, mas é aplicável a qualquer empresa, independente do segmento, independente do tamanho. É aplicável em casa? Sim. É aplicado em projeto de escola? Sim. Então, por que muitas vezes algumas pessoas não sabem sobre? Porque, de repente, falta um pouquinho também das instituições levarem um pouco mais de conhecimento sobre gestão para as empresas, né? E para as escolas. Então, é uma ferramenta, né? Então, você pode considerar que é uma ferramenta, ou seja, é algo que você vai aplicar para gerar um resultado ali para você, que ajuda você a pensar antes de agir. PDCA é a sigla das palavras em inglês que designam cada etapa do ciclo: Plan, Do, Check e Action. Também conhecido como ciclo de Deming, o ciclo PDCA é uma das primeiras ferramentas de gestão de qualidade ou ferramentas gerenciais e permite o controle do processo. Então vamos entender na prática. Eu sou muito fã do professor Falcone, é um profissional que eu sigo, que eu gosto muito de ouvir, porque as ideias sempre batem, é muito coerente, é muito calmo, né? Então vamos ouvir junto, vamos ouvir o que ele tem para dizer.
Olá, sou Cristiane Mano, editora da revista Exame. Exame TV recebe hoje Vicente Falcone, o consultor por trás da cultura de eficiência de empresas como Gerdau e Ambev. Confira a seguir. Muitos de seus clientes se referem aos seus princípios de gestão apenas como um método. O que é o método? Olha, o método é uma coisa antiga, é uma ideia antiga que foi lançada por Descartes em 1600, né? E já naquela época ele falava que o bom senso deve ser o bem mais precioso do mundo, porque todo mundo já acha que tem bom senso suficiente, ninguém quer mais bom senso, né? E ele falava isso porque ele já naquela época tinha percebido que não dava para você tomar decisões só baseadas em bom senso, né? E isso, é óbvio que isso vem se agravando com o tempo. Hoje, no mundo que a gente vive, de mudanças rápidas, de muita informação, é muito perigoso tomar decisões só baseadas em bom senso. É óbvio que o bom senso sempre vai ser o bom senso e sempre vai ser necessário, mas hoje, método é importante, né? Se você quiser, nas empresas, nos governos, atingir bons resultados, né? Você tem que ter método, as pessoas que trabalham com você têm que dominar o método. E agora a grande questão, o que é o método, né? Então, basicamente é o seguinte, o método é uma sequência de procedimentos necessários para se atingir uma meta. Simples, rápido, dinâmico e assim, Suelen, PDCA é um método? Sim, método é um caminho, é uma forma de você alcançar algo. Só que o PDCA, ele é uma parte, vamos colocar assim, macro, de como os próprios métodos podem ser montados. Então, por exemplo, eu tenho um método que se chama Market Hunt, é um sistema de gestão focado em marketing. O próprio sistema é o plano, é o P do PDCA. Quando você alimenta o sistema, você está no do, você está lançando as informações. E quando você verifica os dados, você está no check. E aí, com base nisso, você vai fazendo as melhorias contínuas. Ou seja, eu aplico o PDCA em algo macro. Assim também como eu posso aplicar o PDCA na agenda. Então, primeiro eu faço o planejamento da agenda, depois eu executo as atividades, aí eu dou baixa nas ações e melhoro de um dia para o outro. Então, perceba que ele é um caminho. Se você segue esse caminho para a execução ou para a gestão em si, né, ele funciona. Então, o que é um método? É um caminho que você propõe para que as pessoas sigam, né? E no caso do PDCA, ele é um caminho padrão, ele é um método padrão que se aplica a diversas coisas. E aí aqui ele fala um pouquinho sobre o PDCA, vamos ouvir também. E a base do PDCA, professor, que é basicamente grande parte da colaboração do Deming e do Juran, no Japão nos anos 50, parece puro bom senso, né? Quer dizer, se você for ver o planeje, execute, cheque e corrija, parece puro bom senso. Onde que as empresas em geral, as pessoas dentro das empresas em geral, pecam? Em tudo! Olha, você quer ver? Vamos fazer o giro do PDCA assim, né? A primeira coisa é, pecam ao estabelecer metas, né? Às vezes as pessoas sonham pequeno, né? Quando você sonha pequeno, você acaba dando desafios pequenos e realmente não puxa a empresa, porque o que puxa o aprendizado da empresa é a meta, é a cobrança, é o interesse da administração, é a premiação dos melhores. Quer dizer, isso é que puxa o aprendizado e que faz com que todos se esforcem. Porque o processo de aprendizado é um processo sofrido. O processo de você correr atrás de uma meta é um processo sofrido. Então, se não houver incentivo, se não houver cobrança, ninguém vai, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o planejamento. Quer dizer, as pessoas, muitas vezes, né, diante de um problema, e quando eu falo problema é a diferença entre a situação atual e a meta. Quer dizer, atingir uma meta é a mesma coisa que resolver um problema, né? Então, as pessoas, diante de um problema, elas já querem sair para a solução.
Então, saltam todo o processo de análise, discussão, entendimento do problema, análise das causas, saltam todo esse processo e já querem ir para a solução apressadamente. E fazem isso. E essas soluções, às vezes, circunstancialmente, são as mais acertadas, mas em 95% das vezes não são as mais acertadas. Então você tem soluções que custam caro e que não levam à solução, né? Então, saltam o planejamento, fazem planejamento mal feito. Um outro ponto, que é a parte do D do PDCA, que é o DO, que é a execução. Olha, eu te diria, viu, Cristiane, que aí na execução está um dos pontos mais fracos em todas as empresas. E isso eu descobri na minha vida o seguinte: nós, seres humanos, somos procrastinadores. Nós temos a tendência de deixar tudo para depois. Mediante qualquer coisinha, a gente deixa as coisas para depois, né? E nas empresas não é diferente, também no governo não é diferente. O ser humano é assim. Então, se não houver uma cobrança em cima, checagem, ver o que está acontecendo, né? Nada acontece, né? Eu me lembro que até escrevi esse caso no livro. Certa feita, eu estava em casa, recebi um telefonema de um consultor, estava lá no Canadá. E ele falou assim: Falcone, daqui a uma semana a diretoria da empresa vem fazer uma reunião aqui em Toronto. Nós estamos aqui há 5 meses e não aconteceu nada. Eu não sei o que falar, né? Aí eu falei com ele assim: olha, se existe a meta e não aconteceu nada, né, das duas umas, ou o plano que nós ajudamos a montar está muito ruim, e nesse caso o pessoal não entende do negócio, ou então o plano está bom e ninguém executou. Faz o seguinte, eu estou desconfiado que a segunda hipótese é a mais provável. Faz o seguinte, manda a nossa turminha dar uma checada, ação por ação, para ver quais que foram implantadas e quais que não foram. E aí você me telefona. Daí a 2 dias ele me telefonou. Falcone, não fizeram absolutamente nada, né? Eu falei, pois é. Agora, você vai ter que falar isso na reunião. Ele falou assim, mas se eu falar, nós estamos fora, porque os caras vão ficar com raiva da gente. Eu falei, deixa ficar. Pelo menos a gente tem a chance de ficar com eles com raiva, porque se você não falar, nós vamos sair como incompetentes, né? Então, para não ser desleal, avisa eles antes, né? E depois vai para a reunião, né? Ele fez assim, avisou antes, olha, ninguém implantou nada, eu vou ter que falar isso na reunião, e o pessoal aceitou bem, estamos lá até hoje. Bom, perceba o seguinte, ele deixou bem claro o que é o PDCA, né? E assim, muitas empresas, independente do porte, têm seus problemas, até porque são muitas coisas, né? Cada dia, cada dia é um tijolinho. Então, assim, conforme a sua empresa vai crescendo, não espere que você vai resolver todos os problemas. Mas fica aí a super dica, né? O PDCA, ele é básico para todas as empresas. Então, qual que é a origem dele? O PDCA foi criado na década de 20 por Walter Schwartz, enfim, um físico norte-americano conhecido por ser pioneiro no controle estatístico de qualidade. Mas foi William Deming que popularizou após palestras realizadas no Japão, conhecido como guru do gerenciamento de qualidade e reconhecido por sua importância para a melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra e também por seu trabalho de consultoria de executivos japoneses. Por isso, a partir da década de 50, o ciclo PDCA também acabou passando a ser conhecido como ciclo Deming, que é basicamente a mesma coisa. Então, o PDCA é um método, lembra? Método é um caminho amplamente aplicado para o controle eficaz e confiável das atividades de uma organização, principalmente aquelas relacionadas a melhorias, possibilitando a padronização nas informações de controle de qualidade e na menor probabilidade de erros das análises de tornar informações mais entendíveis. É original no estilo de gestão japonês e se difundiu no mundo através do Toyotismo, que é um método de gestão consagrado pela montadora de veículos Toyota. Então, grandes empresas, gente, sempre vão buscar padrões, até porque, assim, quando você trabalha com produção, você tem que tentar deixar o mais padronizado possível. Então, os métodos são muito bem aplicáveis.
Só que muitas vezes eu percebo até na voz, nas palavras, principalmente prestadores de serviço, que não é possível padronizar porque é serviço. E pelo contrário mesmo, quando você adota os métodos para serviços, por isso que existe inclusive o design de serviços, que eu posso falar isso num outro vídeo, ajuda você a padronizar os seus processos para otimizar. Então, quando a gente cria método, eu crio bastante métodos, né? Então, assim, eu sou aquele tipo de profissional que entende um assunto e tenta visualizar aquele assunto, criando um diagrama, criando um método e provavelmente cria processos, né? Porque isso que eu acredito, é uma bandeira que eu defendo, inclusive, que é de você tornar visível o invisível, vamos colocar dessa forma. Mas, basicamente, tudo aquilo que eu crio em relação a processo sempre vai respeitar o PDCA. Então, o que é o P do PDCA? E como o próprio professor Falcone comentou, muitas vezes o plano está ruim, por isso que você não vai chegar a um resultado, porque normalmente quem faz planejamento precisa ter uma certa habilidade e conhecimento naquele assunto. Então, muitas vezes, o primeiro passo de um planejamento, ou até de um próprio plano de ação, é você buscar mais conhecimento sobre aquilo. Quem já passou pelo planejamento estratégico comigo, ou até na gestão de projetos, dentro do Compass, que for meu cliente, sabe que eu sempre falo, o primeiro passo sempre é o conhecimento. Por quê? Se você não detém essa informação, você não vai conseguir fazer um planejamento. Você vai ficar parado no primeiro degrau, tipo, putz, eu nem sei por onde começar. É claro, você não é especialista daquele assunto. Agora, existem muitas coisas que você vai conseguir desenrolar fazendo um planejamento, né? Mas, enfim, são habilidades, e aí, dependendo o nível de complexidade, você tem que buscar pela ajuda de um profissional ou outro, tá? Então, no Brasil, é que eu fui na feira, comi um pastelzinho. No Brasil, o PDCA se consegue a partir do trabalho do professor Vicente Falcone, que trabalhou por anos com japoneses, trouxe a metodologia e adaptou ao contexto brasileiro em suas consultorias prestadas a grandes empresas. Aqui na Borelli Academy, além de sermos fãs do trabalho do professor Falcone, né, já deixo registrado aqui de carteirinha, inclusive eu já vou até colocar lá no meu planejamento de habilidades, vou fazer isso agora. Eu quero fazer um curso na consultoria do professor Falcone. Consultoria, professor Falcone. Vai colocar lá no meu planejamento de desenvolvimento, já. Utilizamos processos de consultoria com nossos clientes. Então, aqui nesse artigo, que eu vou até deixar o link nesse vídeo, para você ler um pouquinho mais, tal. Aí eu falo, plano, o primeiro passo para a questão do PDCA estabelecido de um plano. Aí aqui a gente fala um pouquinho mais sobre o plano. Depois a gente fala sobre o do. E observa-se pelas palavras dele que o do realmente é desafiante, porque é na hora de fazer. Gente, o do, você precisa ter uma habilidade que é a habilidade de gestão do tempo. Então, por mais que se tenha planejamentos excelentes, na hora do vamos ver, na hora de tirar do colo, se você não tiver habilidade de gestão do tempo, que é imprescindível, tá? Porque você pode se procrastinar mesmo sabendo as ferramentas que você precisa, sim. Tem gente que procrastina mesmo tendo tudo que precisa ali para fazer. Mas é uma coisa a menos, né? Se pelo menos você tem a ferramenta, você sabe como aplicar, já é 50% do processo. O restante vai depender muito aí, de repente, de uma terapia, né? Para ver o que está acontecendo dentro de você. Enfim. Check, ou seja, em alguns lugares também você pode aparecer, ele aparece como control em vez de check, mas é onde você fala, ó, fiz, não fiz, check. Ou seja, aquilo que você planejou, você executou, realmente foi feito? Check, né? E aí é onde você tem, inclusive, a questão do avanço. Andei 50%, andei 100%, etc. E o action, que, na verdade, ele parece que é a palavra ação, né? Mas é mais no sentido de, ó, continua, né? Continua esse movimento, tem a ver com a melhoria contínua, tá? Melhoria contínua, que em japonês é kaizen, que é você fazer e melhorar cada vez mais. Por quê? Muitas vezes, além da procrastinação, a gente encontra também com os perfeccionistas. Os perfeccionistas são aqueles que não vão querer fazer as coisas até elas estarem 100%. E tem coisa que precisa acontecer, precisa nascer, para depois entrar em melhoria contínua.
Então, muitas vezes o ciclo ele não se complementa por conta aí de fatores humanos, né? Então, o que é importante ter em mente? Saber que existe, que é um caminho. Agora, como que você vai praticar na sua vida? De repente, seria interessante você vivenciar isso, por exemplo, com a gente, né? Então, se você precisa de gestão do tempo, eu aplico o PDCA na gestão do tempo de forma básica. Você vai ver isso funcionando. Se você tem negócio e quer entender como que funciona, a gente tem um sistema que praticamente gira em torno do PDCA. Então, basicamente, todas as nossas ferramentas, tudo que eu faço, gira em torno do PDCA, tá? Bom, aí tem aqui uma informação interessante, que são 3 fatores são fundamentais para que atinja as metas na utilização do método. Liderança atuante, conhecimento técnico e conhecimento aplicável. Porque muitas vezes, é como eu disse, você tem um método, mas você muitas vezes precisa do conhecimento de uma outra pessoa para montar o plano. Então é importante saber qual é o momento que você entra e qual é o momento que outra pessoa entra, tá? Então aqui no artigo tem mais informações. Eu vou até copiar e colar aqui, porque eu vou parar com o vídeo e vou colocar na descrição desse vídeo o link. Eu espero que você tenha pelo menos entendido, né? E na pior situação houve o professor Falcone novamente, mas é um método, PDCA é um método, e é um método que você pode utilizar aplicável a diversos contextos, ou seja, é para funcionar, é para funcionar. Planeja, executa conforme o plano, checa se foi feito e melhora. É realmente uma forma lógica de se pensar, mas pouco praticado por muitos. Então, até o próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ter contribuído nessa jornada. Estica esse elástico aí. Estica, estica.